Eu falo que o nosso ensaio é um resgate da autoestima, porque muita gente não sabe, mas a gestante passa por um processo enquanto ela tá ali gestando, né? Que ela não se reconhece no seu próprio corpo, que tudo muda, a cabeça muda. Então, o nosso ensaio é justamente para resgatar a mulher nessa fase que é a fase mais transformadora da vida dela. Olá, pessoal, bem-vindo aqui ao nosso podcast Fala Líder. Fala Líder, vai ser fantástico o podcast hoje. Nós estamos fazendo uma mentoria com uma nova empresa, uma empresa de uns 2 anos para cá. Essa empresa tem crescido, eles têm tomado passos ousados, a gente vai falar sobre isso. Mas antes disso, quero falar com você, se você está interessado em fazer uma mentoria comigo aqui ao vivo, na frente de todo mundo, coloque ali nos comentários agora, mentoria, que nós vamos te passar um link para você fazer, preencher quem você é e nós vamos selecionar alguns dos comentários para fazer mentorias futuras aqui. Hoje nós temos aqui Jorge e Daira, que tem uma empresa de fotografia, um estúdio fotográfico chamado Daira Brum. É isso mesmo? Exatamente. Então nos fala aí um pouquinho sobre como você começou. Você sempre gostou de fotografia? Sim, gostou. É uma honra estar aqui. E sim, há 10 anos atrás eu comecei a fotografar. Jorge, na época, era meu namorado. Você estava fotografando ele? Não. Fotografando com ele ou fotografando ele? Ele me deu a minha primeira câmera. Ah, é? Ele comprou de presente. Mas você já gostava disso? Já, sempre gostei. Meu pai sempre gostou muito de tecnologia, então a gente sempre tinha câmera em casa e eu sempre gostei de fotografar. E aí minha irmã engravidou, eu cismei que eu tinha que fazer fotos da minha irmã grávida. Então ele comprou a minha primeira câmera para eu poder fotografar. Qual foi essa câmera? É D5200, né, da Nikon. Uma Nikon. Isso. Uma Nikon. E aí eu comecei a fotografar minha irmã grávida. A princípio era isso. E aí minha irmã tinha uma amiga que estava grávida, a amiga da minha irmã tinha outra amiga que estava grávida, e aí eu comecei a fotografar. De graça? Não, cobrava ali R$100 para fotografar uma grávida, R$50, dependia ali. E aí comecei a fotografar assim, com a minha irmã grávida 10 anos atrás. Só que era na sala da casa da minha mãe, era uma coisa 10 anos bem... atrás você tinha o quê? 5 anos de idade? Com 17, eu tinha 17. Tá, comecei fantástico. cedo. E aí na sala da casa da minha mãe, e aí nós tínhamos que casar, né? Fotografia não dava dinheiro. Então fomos trabalhar em loja. Eu fui trabalhar no shopping, ele também foi trabalhar. Só que não era aquilo que a gente queria fazer. Final de semana ainda fazendo alguns bicos de fotografia. Isso, alguma coisa ali. Mas era por puro hobby. Na realidade, essa é a história de muitas pessoas, Sim. né? Eu imagino que muitas pessoas assistindo a gente hoje têm um sonho, eles não estão assim capitalizados para poder mergulhar nesse sonho, faz uns bicos aí final de semana, tem uma paixão, mas ainda tem que botar feijão e arroz. Era isso? Exatamente. E aí isso só virou essa chave quando eu falei, não, eu vou viver do que a gente gosta de fazer. Eu gosto de fotografar, vou viver de fotografia. Você, há quanto tempo agora está vivendo só da fotografia? Só de fotografia tem 6 anos. 6. Caramba, e vocês estão casados há quanto tempo? 8 anos. E quando você tinha outro emprego? Tinha. Quando você saiu do outro emprego? 2021. 21. Então há 4 anos, vocês dois vivem exclusivamente do seu estúdio fotográfico. Exatamente. Isso mesmo. Então, primeiro, parabéns, tá? Pela ousadia. Nenhum empresário dá certo se não tiver ousadia e arriscar. Empresário tem que ter uma tolerância de risco. Então, obviamente, vocês estão com essa tolerância de risco. Eu estava falando com o meu filho hoje sobre um grande passo à frente que nós vamos dar na minha empresa. E ele falou assim, caramba, pai, você tem uma tolerância de risco. E é verdade, para avançar, tem que arriscar. E o primeiro risco que todo empresário, microempresário começando tem, é de decidir, poxa, eu vou parar, abrir mão do meu emprego, daquele 13º, de seguro, da estabilidade e vou mergulhar no que eu amo. Então, parabéns, vocês fizeram esse primeiro passo. E você, Jorge, você abriu mão, você faz o quê? Você fotografa também? Não, só faço só a parte de edição e da gestão da empresa, a parte de financeiro, essas coisas. Ah, você cobra o pessoal caloteiro. É isso, mano. O pessoal que não paga, você liga para eles. Isso. Tá Fala dando com certo? ela, tá devendo isso aqui, tá faltando isso aqui. É isso. Eu falo que eu sou a parte criativa e ele é a mente da empresa. Isso. Ele é a mente? É. Legal.
E então você você trabalha com sistema ou você é papelzinho que você vai anotar? Planilhas no Excel. Isso. Tudo está na planilha do Excel. Tudo no Excel, isso. Legal. E vamos lá, faturamento. Como é que está o faturamento médio mensal que vocês têm? 20 a 25 mil. 25 mil. E vocês querem chegar a quanto? Se não tiver meta... Possível 50? 50 a gente mil. chega a 50 nos especiais. Isso. A gente tem 2 especiais no ano, que é o especial de Natal e o especial de Dia das Mães. A gente chega a 50% de faturamento. 50 mil de faturamento, 50% de... Hein? Não, lucratividade. 50% de lucratividade em cima do faturamento. Então, quando você faz mais trabalhos no mesmo mês, você tem maior taxa de lucratividade. Isso. Perfeito. Então, para vocês ir crescendo, a chave é você fazer mais trabalho com os mesmos custos. Né? Então, você já tem um custo... Seu estúdio é onde? Na Barra da Tijuca. Tá, então deve ser caro. Então, vocês precisam encher de cliente aí, né? Sim. Então, qual é o próximo passo na sua mente para vocês avançarem seu negócio? Acho que estruturar uma equipe. Estruturar uma equipe. Isso, porque como a gente que está à frente de tudo, o ensaio não acontece se eu não estiver lá. Então, se a gente tivesse outra pessoa, eu conseguiria atender mais pessoas. Certo. E qual é o impedimento para você ter outra pessoa? Porque... assim, tá pingando de gente aí, né? Qual é o impedimento para você fazer isso? É dinheiro? É gente qualificada? É o brand da sua... Você decidiu colocar seu nome na empresa. Então, talvez alguém que compre um pacote fotográfico vai pensar, poxa, Daira Brum, o que você vai contratar? Um monte de pessoas chamado Daira, o que você vai fazer? Exatamente essa questão, porque as clientes falam isso. Ah, mas eu quero fazer com você. Óbvio. Então, a nossa questão é essa. Ter alguém sem perder a essência, sem perder o que eu entrego, né? A experiência que a cliente vai ter lá comigo. Essa não é a chave. A chave essa é uma parte da chave. Mas ainda mais importante é convencer alguém que fazendo um ensaio fotográfico com a Vanessa Coutinho, inventei o nome, se tiver a Vanessa assistindo aqui, né? Se você fizer com ela, vai ter a mesma experiência. Então, o problema não é só ter a mesma experiência, o problema é convencer, porque é possível que você encontrasse alguém que poderia tirar foto melhor do que você. Eu na nossa igreja, assim, tem um monte de pessoas que pregam melhor do que eu. E eu consegui convencer a nossa igreja de que assistir uma pregação minha ou outra pessoa vai dar a mesma experiência. Eu consegui isso. Mas eu tinha uma vantagem. Eu não chamei igreja Philip Murdoch, né? Então, a nossa igreja é Elan Church. Então, a chave, eu acho, não é só ter a mesma experiência, isso você consegue fazer através de treinamento e fiscalização, mas é de convencer alguém que comprar um pacote no estúdio Daira Brum, eles vão ter a mesma experiência se não for Daira Brum tirando as fotos. Como é que a gente faz isso? E o senhor acha que eu consigo essa pessoa num lugar específico? Por exemplo, já contratei pessoas da Elan. Às vezes eu fico receosa de contratar alguém muito próximo, da família ou amigos, porque eu acho que vai ter algum conflito ali. Então, qual é o melhor ambiente para eu conseguir essa pessoa? Então, primeira coisa, regra óbvia, nunca contrate alguém que você não consegue mandar embora. Então, você já mandou gente embora? Já. Gostou de fazer? Não. Não, você botou para o Jorge fazer ou você fez? Não, eu mesmo. Tá. Então, empresário, a primeira lição que a gente falou sobre empresário tem que ter uma tolerância de risco. A segunda coisa, ele tem que poder deixar bem claro o foco dele. E o foco seu na sua empresa, a empresa tem que dar certo. Sim. Então, a empresa não existe para os funcionários.
Os funcionários existem para avançar a empresa. Então, quando o funcionário não está avançando os objetivos da empresa, você tem que mandar embora sem dó. Né? Tem que mandar embora sem dó. Pagar tudo que a lei mostra, fazer tudo que é o certo, mas se você pensar, puxa, eu tenho que fazer, tenho que cuidar dos meus funcionários, então você tem que abrir um Dream Center, tá? Algo sem fins lucrativos. Mas se você tem uma empresa com fins lucrativos, o funcionário tem que gerar 3 ou 4 vezes o salário dele em lucro. Todo mês, ele tem que gerar isso. Se ele não está gerando isso, então você tem que decidir, é o meu processo que está errado ou é a pessoa que está errada? Se é o processo, conserta o processo. Se é a pessoa, troca a pessoa. E tem que ser sem dó. Olha só, eu sou pastor falando desse jeito, mas na minha empresa é assim, Sim, é sem dó. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Então você vai ter que amadurecer nisso, ou então fazer concurso público e trabalhar para o governo, onde isso aí não importa, ou trabalhar numa ONG, ou trabalhar numa igreja. Então vai ser o que, Daira? Você vai amadurecer? Eu vou amadurecer. Vai? Vou. Então vai. Jorge, você vai amadurecer? Com certeza. Para você é mais fácil mandar alguém embora do que ela? Ou vocês dois ficam chorando semanas depois? Eu acredito que ela vai saber falar melhor com a pessoa. De repente não vou conseguir falar Bota assim. tudo em cima dela. Tá bom, ok. Não, tudo bem. Mas, então você vai amadurecer? Sim, preciso. Eu posso falar desse jeito? Sim, claro. Você não fica ofendida? Não. Então tá. Então sim, então o primeiro aprendizado que a gente aprendeu é que tem que ter tolerância e risco e vocês fazem isso bem. Segunda coisa que a gente aprendeu é que você, nas pessoas que estão contribuindo para o avanço, você tem que ter muita clareza sobre o objetivo. Sim. O objetivo não é ser cabide de emprego, esse não é o objetivo. O objetivo é a gente avançar o estúdio fotográfico da Daira Brum, a gente fornecer um serviço de qualidade e a gente gerar lucro. É isso. O senhor acha que trocar o nome seria uma opção? Ou essa altura... Eu acho que tem vantagens e desvantagens de botar o nome pessoal, né? A vantagem é que, no início, você está vestindo a camisa. Então, no início, tem grande vantagem. E eu acho que a gente pode conversar sobre algumas coisas para que você consiga convencer os seus clientes de que você não é o seu dedo que aperta o clique, mas é o sistema que você construiu que produz a experiência de qualidade. Então, algumas coisas que você pode fazer para isso. Então, vamos falar sobre isso primeiro. Como é que você começa a convencer pessoas do seu serviço? Você já ouviu falar de avaliações pelo Google? Sim. Você diria que a maioria dos seus clientes estão felizes com o resultado? Com certeza. E você especificamente pede para eles preencher uma avaliação do Google? Não. Quantas avaliações, quantas estrelas você tem você tem avaliação? Tem avaliação. Quanto tá? Como tá? Deve ter umas 20. Umas 20 avaliações? 20 avaliações? No Google, isso. E quantas estrelas, qual a média de estrelas? 5. 5, tudo 5? Ok. Uhum. Então, 20 estrelas, quando eu estou procurando ali no Google um estúdio, né? E tem alguém com 20 estrelas e tem alguém com 2.000 estrelas, eu vou falar assim, aqui vai ter que ser muito barato para porque senão eu vou aqui, né? Então, como é que você começa a mudar isso? Ser proposital em pedir avaliações dos clientes que ficaram satisfeitos. E os clientes que não ficaram satisfeitos, querem ficar quietinho. Mas os clientes que ficaram satisfeitos, e como é que você faz isso? A dica de ouro hoje, você vai entrar na sua avaliação, você vai clicar na avaliação, você vai checar na página da avaliação ali, e você vai copiar o link, você vai abrir um outro programa para gerar QR Code, e você vai imprimir uma página que vai falar assim, avalie estúdio fotográfico da Daira Brum, e aí você vai plastificar
Atrás você vai colocar as instruções para que a sua recepcionista no futuro que vai fazer, como fazer, e você fala, você se incomoda em fazer uma avaliação? E a pessoa fala, não, claro que sim. Então, escaneia aqui, agora. Porque se deixar para depois, você vai perder o pessoal. Verdade. E aí, daqui a... quantos clientes você tem por mês? De gestante, 15 a 20. 15 a 20. Então, você vai ter, né, você vai todo mês duplicar essa quantidade de estrelas. E no final do ano você vai ter 400, 500. E aí você vai ser um player nas pessoas avaliando. Nós temos muitas avaliações, mas não no Google. Todas Então não as suas avaliações estão onde? no Instagram. Tá. Então o Instagram é legal também. Você tem quantos seguidores? 23 mil. 23 mil? É. 23 mil? Caramba! É muita coisa. Como é que você conseguiu tudo isso? É orgânico. Marca uma cliente que compartilha, criando muito conteúdo, desde a pandemia, criando muito conteúdo todos os dias. E a cliente vai compartilhando, vai gostando, aí vai marcando. Então, excelente. Então, você está focando no Instagram, continue, Sim. mas o Google também é bom. É outro tipo de cliente que eu acho que vai trazer resultado bom. Ótimo. Ótimo. O preço que você cobra é barato, caro, está na média? Acho que está na média da barra. Na média da barra. Isso aí, você está na barra. Sim. E você vai na casa das pessoas? Não, é somente no estúdio. Somente no estúdio. Se alguém falar assim, puxa, eu queria que você viesse na minha casa. Não faço. Não faz Não porque faço. não tem Não é o nosso estilo, né? A gente trabalha com iluminação artificial de estúdio, é a experiência do estúdio, ter alguém para te maquiar. Toda a proposta é para ser no estúdio. Legal. Ok. Então, a gente falou sobre... Então, você já está fazendo... Você gasta em impulsionamento? Sim. Quanto? Bastante, né? Estou gastando agora 500 por mês. 500 por mês Isso. em impulsionamento. Isso. Tá. E qual é a média de... qual o seu price, o ticket médio? O ticket médio de alguém que fala assim, eu quero um serviço. O médio que eles pagam é quanto? 1.400. Tá. E você gasta 500 por mês. Quantos novos clientes você gera em um mês? Novos? Novos clientes? 15. 15. Novos clientes, Então, praticamente todos os seus clientes são novos clientes. Sim. Você não tem porque muita a gestante repetição. engravida uma vez por ano. Então... Uma vez por ano, se for assim, muito fértil, né? Exatamente. A Renê engravidou muito, mas uma vez cada 2 anos. E aí, então, a maioria são indicações ou clientes que você conseguiu através do Instagram? A maioria é tráfego. Vem pelo tráfego. Tá. E você... outra sugestão seria alavancar os seus clientes existentes para indicar vocês para novos serviços. O que acontece? Eu imagino que uma mulher grávida, ela está na fase de vida em que as amigas dela também vão engravidar. Não? Então, alguém que está grávida, ela tem entre 21 a 30, 32, 34 anos. Essa fase, e todas as amigas dela estão nessa fase também. Você gerou algum artifício para gerar multiplicação dessas indicações? Ou você deixa... Para gerar novos serviços? Não, para uma mulher grávida indicar outra. Se você facilitou a vida dos seus clientes existentes para falarem com novos clientes? Não. Como é que a gente faria isso? Não tem nada desse tipo, mas poderia ter uma para indicação, né? Você poderia ter, olha, o seu próximo estúdio fotográfico tem 30% de desconto cada indicação que fizer. Legal. Se fizer uma indicação, paga 1.400, o seu próximo você vai pagar 1.000, ou o que for, 1.100, né? E aí você vai multiplicando. Você tem espaço na sua agenda? Tenho para outros ensaios. Corporativo, família. Da gestante, pra gestante é bem apertado. Então você não tem espaço? Não.
Então não tem. Você não vai crescer. Como é que você vai crescer se não tem espaço? Exatamente, eu preciso de novas fontes de renda. A chave é... vamos só focar no gestante, que é o seu foco principal. O local que você está, dá para fazer 2 ensaios fotográficos simultaneamente? 2 ensaios ao mesmo tempo não, mas enquanto eu estou fotografando uma, já tem outra sendo atendida. Isso já acontece? Isso já acontece. Tá. E você só faz ensaio final de semana? Eu faço durante a semana também, mas as pessoas geralmente têm mais disponibilidade no final de semana. Então, a nossa agenda final de semana é sempre cheia. Aí, sexta-feira, a gente abre também, mas assim, a demanda maior é final de semana. Tá. E você faz à noite? Faço. E vocês não têm tempo nenhum juntos? Final de semana, não. Então, espaço no seu estúdio você tem para crescer. Sim. Só achar os horários, né? O que você não tem é tempo você. Então, você tem que botar outra fotógrafa. É isso? É. Você já tentou? Já. Deu certo ou errado? Não deu certo. Tá. Então, não deu certo porque eles não tinham experiência? Ou não deu certo porque eles não tratavam o cliente bem? Qual a razão que não deu certo? Porque a cliente queria ser atendida por mim. E ela aí, não sabia que não ia ser... Não, sabia. Sabia, mas não era a mesma coisa. Porque outra pessoa tem uma outra forma de tratar a cliente, né? Tem outro jeito de falar. E a cliente me vê no Instagram, eu acho que falta isso. Né? Mostrar, de repente, mais outra pessoa que está trabalhando comigo. Porque a cliente me via e queria ser atendida por mim. E aí não deu certo. Porque as clientes começaram a reclamar. Então, é sempre quando você faz uma mudança dessas, vai ser traumático. Mas você tem que fazer uma mudança dessas se você quiser avançar. Tá? Então, eu vou e fazer uma mudança dessas com uma fotógrafa é difícil. É mais fácil você já começar com 3. Tá? E pague elas por produção, não com CLT, se você puder. E já monte mais do que um. Então, acho que você tem que montar. Porque quando você fala assim, ou é eu ou é ela, isso vai gerar problema. Quando você fala assim, essas são as nossas fotógrafas, é o estúdio. Então, eu estou olhando muito detalhadamente os filtros que nós vamos colocar. E a arte na fotografia não é o apertar do botão. A arte da fotografia é toda a iluminação que eu montei. E aí no início, você está lá. Oi, tudo bem? Você está fazendo a parte relacional. Porque realmente eu imagino que o branding é você. Então, eu acho que não vale a pena mudar isso. Sim. Mas coloque outra pessoa, mas você está presente. Ou coloque 2 outras pessoas. E você está presente, você está falando, você está ajustando. E para isso, honestamente, já que você vai estar presente, você não precisa de alguém com experiência. Porque você vai estar controlando tudo. Você vai estar ensinando. Então, você pode contratar alguém nível estagiário, que você está formando eles. E aí eu acho que com você aí, a pessoa vai começar a entender isso. E você vai multiplicar esse novo jeito. Você fez isso a última vez? Você estava presente quando ela foi? Estava presente. Mas mesmo assim, ela chiou. Então, você tem que dar mais atenção. Você tem que falar assim. É que eu queria, na verdade, que ela desenvolvesse sozinha. Porque eu penso, quando eu engravidar, quem vai assumir o estúdio? O estúdio não pode parar. Exatamente. Então, eu queria realmente que alguém assumisse. Isso. Mas eu acho que você tem que pensar que é um trabalho de pelo menos 1 ano. E você vai começar a estar presente. E eu acho que você tem que forçar o pessoal a vir no estúdio noites ou em horários que não são só no final de semana. Eu acho que você tem que ter mais do que uma fotógrafa
Porque se você botar todo o treinamento em uma e ela sair, aí você começa tudo de novo. Então, você tem que ter 3 fotógrafas, não precisa ser tudo no mesmo horário, mas 3 fotógrafas, e você tem que parar da parte fotográfica, você tem que ser o relacional. E eu acho que por 1 ano você vai ter que estar presente. Agora, depois disso, você consegue multiplicar locais também. Né? Pode ter Estúdio São Paulo, Alphaville, né? Ipanema, Leblon. Você já pensou nisso? Não, mas é porque a gente recebe clientes de todos os lugares. Vem cliente de São Paulo para cá, de Minas, de Niterói. Então, assim, até por isso que a gente mudou para Barra, né? Porque era aqui em Guaratiba. Pelo menos lá na Barra a gente está no meio do caminho. Ficou mais fácil. Mas expandir... Não é só mais fácil, mas a aparência de ser alguma coisa mais... de um padrão mais elevado acontece. Não que não consiga fazer aqui, mas é a aparência. Conta muito. É legal. Então, eu acho que o próximo passo para você é você vencer a coragem para ter múltiplos fotógrafos. E na edição, como é que está isso? Na edição, a gente consegue terceirizar. Tem uma prestadora de serviço que faz a parte de edição, mas como é um volume muito grande de fotos, a gente também auxilia nessa parte. Vai ter que ter mais prestadoras de serviço. Agora, você acha que a prestadora de serviço tem vantagem e desvantagem? A desvantagem é que pode ser mais caro, né, o custo seu. Enquanto se você desenvolve alguém in-house, você pode ficar mais barato. Né? Se você, não sei, pagar alguém R$2.000 para trabalhar 40 horas semanais, eu acho que talvez fique mais barato. E aí você tem que sempre ter mais do que um, porque o pessoal, depois que você treina, eles saem e começam a trabalhar com outro. Sim. Vamos fazer uma pergunta aqui para você, Jorge. Você vê a sua esposa treinar alguém, ela pegou alguém que não sabia nada, ensinou a ligar o computador, e aí ela ensinou a fazer edição, e ela faz a edição bem, e aí quando ela está começando a ficar bom, ela arruma um emprego que paga mais. Você fica ofendido? Um pouco, né? Mas não pode. E isso aí é o que acontece o tempo todo com empresários. Então, quanta gente eu formei na área de mídia, dentro da igreja, e agora eles trabalham na Globo e ganham bem pra caramba. Fico ofendido? Não, fico feliz porque eu estou contribuindo para avançar a vida de pessoas. Então, acho que eu já vi muito empresário chateado, carregando mágoa. Não faz isso, né? Investe nas pessoas. Por isso que você tem que ter mais do que um. Porque se você bota tudo em cima de uma pessoa, aquela pessoa sai, você tá mal. Então você tem que ter múltiplas pessoas. Então, vamos supor que você tem 3... Você não tem fotógrafo nenhum agora. Hoje não. Mas vamos supor que você tem 3 fotógrafas e 3 editores. Que mais que você precisa? Só. Tá. Então, você tem a capacidade de liderar 6 pessoas? Sim. Tá. Como é que você lidera essas 6 pessoas? Como é que você identifica que alguém está tirando fotos melhores do que a outra pessoa? Acho que pode ser pelo feedback. É uma maneira, o feedback, mas é uma maneira ruim, porque você já estragou a experiência de alguém. Então, uma maneira melhor é você dar feedback. Ou seja, você olhar todas as fotos, junto com todas as 3. Então, tem uma reunião semanal, onde você rapidamente vai passando, isso aqui eu não gostei. Onde as outras vão ver a correção sobre Tem alguns empresários que falam assim, puxa, corrija em particular. E eles acham que Jesus fez isso, mas não é o que Jesus fez com Pedro, ele corrigiu na frente. Quando você corrige na frente de todo mundo, mas você faz de um jeito saudável, não de um jeito massacrando ninguém, mas de um jeito com honra. O que acontece? O erro de uma pessoa, você multiplica aprendizado por todos os 3. Então você vai falando o crop, o que você gosta, vai falando na frente de todo mundo. Eu acho que talvez o que vai ser o mais importante para você no futuro é ter essas reuniões semanal com a equipe. Você vai ter uma reunião de 2
2 horas, talvez, por semana, onde você vai passar por todas as fotos, falando o que está certo e o que está errado, vez após vez. Aí você... E também você pode olhar o feedback das pessoas, mas é o que eu faço com os nossos pastores. E aí dá uma oportunidade para elas darem feedback. Puxa, tem essa câmera nova, eu queria um outro filtro. Aí você vai investindo também e dando o que eles querem. Então, eu acho que o próximo passo para vocês, antes de expandir para outro estúdio, é aumentar o número de clientes através de um foco no Google avaliações, aumentar o número de clientes através de promover indicações de outros clientes, dando um cupom de desconto para quem indicar para próximo ensaio fotográfico. Segunda coisa é aumentar a capacidade de ter mais clientes através de ter 3 fotógrafos, 3 editores in-house e gerenciar eles em uma reunião semanal com eles. Você consegue fazer isso? Consigo. E aí, a razão de ter mais do que um é porque sempre tem alguém que vai sair e sempre tem alguém júnior entrando, né? E aí você mantém isso. As pessoas novas entrando são as pessoas que fazem com que as pessoas velhas continuem correndo. Porque se tiver todo mundo velho, eles ficam, todos 3 ficam assim meio relaxado e aí não é legal. E eu acho que você tem que pagar um salário não muito alto, encorajando pessoas que estão ficando muito boas a sair e celebrar isso, não é uma deslealdade. Aí você sempre vai ter pessoas mais experientes, pessoas menos experientes, e você vai formando a sua equipe, mas você faz o controle de qualidade. Perfeito. Bacana. Sim, perfeito. Que mais? Que mais você quer saber? A gente pensou também em formas de novas fontes de renda, né? Porque o meu direct no Instagram só dá mentoria, dá workshop. Então, preciso trazer algo para fotógrafos também. Então, perfeito. Então, se você abrisse um curso, olha o que você pode fazer. Você abre um curso de fotografia, pessoas vão pagar para serem os seus funcionários. Pessoas vão pagar e você vai selecionar os melhores e você vai ter a possibilidade de contratar esses melhores. Sim, eu acho que é excelente. Você pode fazer isso online, mas talvez o mais orgânico, menos custoso agora é você abrir uma nova aba do que você faz e começar a fazer um curso fotográfico ali mesmo, no seu estúdio, presencial, e abrir turmas. Quantas horas aulas para formar um fotógrafo? Um dia de workshop. Um dia de workshop. Legal. E você tem tempo para isso? Consigo. Se a gente delegar a edição, eu consigo tempo durante a semana. Então, delega a edição, porque qualquer um consegue fazer isso, e você começa a focar nisso. Excelente. Como é que você vai... quantas pessoas num curso? Consigo 10 pessoas num workshop. Cabe 10 pessoas? Sim. Nós um fizemos workshop de 5 horas? De 12 horas. Workshop de 12 horas. Fizemos um teste em janeiro. Juntamos toda a equipe da Criativa Arena e eu fiz um workshop totalmente gratuito para eles lá no estúdio e deu certo. Que legal! Vocês lideram a Criativa da Arena? Sim. Que legal! Ótimo, ótimo. Então, não só vocês estão construindo sua empresa, mas vocês estão avançando no reino de Deus. Sim. Olha, pessoal, tem que ir. Fantástico, top. Que legal, muito bom. Então, você fez com 12 pessoas. Quanto seria o preço certo para cobrar? Essa é uma questão. Não sei. Não sei precificar esse workshop no momento. Eu acho... Porque eu já fiz tantos workshops de tantos valores variados.
Então, deixa eu fazer uma pergunta. 295 é alto ou é baixo? Baixo. 1.295 é alto ou é baixo? Tá entrando no ok. Tá. Então você tem que montar um funil de vendas para isso. Uhum. Um curso de 1.295 é um curso que não é a compra de um picolé. Sim. Né? Então é um curso que você, para alguém ter esse, né, alguém vai ter que ter uma mãe, um pai que tem um limite bom no cartão. Já começou isso, não? Você fez o teste gratuito? Um teste gratuito, isso. E o resultado do teste foi bom? Foi excelente. Você emitiu o certificado? Não. Deveria. Então, vamos lá. Vamos supor que, assim, fizesse por R$1.000. 12 mil a mais, sem nenhum custo a mais. E fizesse um por mês para começar. Sim. A sua renda vai significantemente melhorar. E você vai ter benefícios laterais. O pessoal se formando vão falar para todos os amigos sobre o estúdio que eles fizeram. Sim. E aí você vai ter clientes do estúdio. Além disso, você vai escolher os melhores e contratar os melhores. Ótimo. Eu acho que você tem que fazer isso hoje. Vamos fazer. Vamos fazer. Fazer isso hoje. Vamos. Marcar isso. Você fala com o pessoal que fez de graça. Sim. Fala assim, eu ajudei você, agora eu preciso que você me ajude. Encontre pessoas a fazer. Sim. Talvez você tenha algumas bolsas, né? Aí você bota o preço que você achar certo, mas você dá algumas bolsas de 50% só para colocar um número de pessoas que, se tiver só uma pessoa, fica meio chato. A dinâmica é melhor acima de 6, 7 pessoas, né? Sim, sim. Que legal. Aí você vai marcando, aí estabelece as datas para o resto do ano. Sim, todo mês. Só que a maioria das pessoas, para botar 12 horas, vão querer fazer no sábado. Sim. Aí o seu estúdio já está cheio no sábado. Sim. Como é que você vai fazer? É que, na verdade, quem mais pede são pessoas que já são fotógrafos. Então, já é empreendedor, já empreende, já tem uma agenda ali flexível, acredito, né? Então, seriam para esse público, para quem já fotografa. Seria uma especialização em ensaio fotográfico no estúdio? Qual é a especialização em gestantes? Isso. Aí você vai ter que ter gestantes lá Exatamente. por 12 horas sentados num banco. Não, pode ser só um período de prática, né? Pode ser a parte teórica e prática só a gente, sem modelo, e uma parte com modelo. Que legal. Foi assim que nós fizemos em janeiro com o pessoal. Foi. Levei uma gestante também pra gente praticar. Caramba, que legal. Que legal, Jorge. Tá. E então, tem outros caminhos para gerar mais fontes de renda, streams de renda ou não? Tem infoproduto, né? Que eu acho que, de repente, trazer isso de forma de curso online. Curso online de gestante mesmo, de iluminação de estúdio, trazer isso de forma gravada. E você tem tudo in-house para poder gravar isso legal? Sim. Talvez microfone não. Microfone não. Fora isso, mas dá para fazer. Sim, com certeza. Com nossos equipamentos a gente consegue. Eu tentei vender curso gravado e eu tive dificuldade. Mas eu sei que outras pessoas fazem. Eu acho que está em descida a demanda para cursos gravados. Mas o presencial, todo mundo vai querer. Eu acho que vale a pena botar online também. Abre uma conta no Hotmart e bota lá no online também. E tem os nossos produtos, né, físicos, como álbum, quadros, que a gente vende também. Você tem margem grande o suficiente para isso? Não. Qual é a margem que vocês fazem num álbum? Você compra o álbum e você manda fazer. Terceirizado. Terceirizado. Isso, Aí você terceiriza, compra e revende. Isso aí. A qual margem? A gente faz a diagramação, né? E só repassa pro
fazer a impressão do álbum. A nossa margem no álbum. 30, por aí. 30%. É muito baixo. É. É muito baixo. 30% é muito baixo. Você recebe o dinheiro antecipado? Sim, metade. Então você não tem risco. Isso. Tá bom. Uhum. Que mais que vocês queriam saber? Então, seria mais essa questão de equipe, né? De essa questão de saber corrigir, dar feedback, porque eu tenho mais dificuldade, como eu estou ali de frente com a equipe. Qual a sua dificuldade em feedback? Ofender alguém? É. Então você não quer ofender. Sim. Então você fala assim, a sua foto é maravilhosa, só tem uma coisinha, aí você está desse jeito. Eu acho que você tem que vencer isso. Uma maneira de vencer é você pagar a pessoa, e se você paga a pessoa e ela não faz o trabalho, é seu dinheiro que ela está roubando. Então, acho que você pode ficar um tiquinho mais agressiva. Uma das coisas que eu sempre faço, eu também não gosto de dar feedback, eu sou igual a você. Eu tive que aprender, mas uma das coisas que eu faço é, eu falo assim, eu vi seu trabalho e essa vai ser uma conversa difícil. Posso fazer? E a pessoa sempre fala assim, pode. E aí eu dou meu feedback, aí eu pergunto para a pessoa, isso fez sentido para você? E aí aí tem dois tipos de pessoa. A primeira pessoa, ela fala assim, sim, muito obrigado pelo feedback. Uhum. Ótimo. A outra pessoa argumenta, não, porque você não entendeu, teve isso, tal. Esse pessoal que não concorda, não vale a pena investir mais tempo com eles. Porque eles não vão aprender e só tem desgaste. Outro dia, na arena, eu corrigi alguém dos 5 estrelas. Assim, mas foi severo, foi terrível. E aí, ele olhou para mim e falou assim, pastor, muito obrigado pelo feedback. Eu fiquei chocado com o coração fantástico dele. Fantástico, sim. Fantástico. E pessoas assim crescem. Sim. Né? Então, nós temos que ter esse coração também. Então, vale a pena, obviamente, sempre de maneira respeitosa, nunca tratar ninguém mal. Todo mundo merece respeito, mesmo pessoas que fazem um trabalho ruim. Eles, pessoalmente, merecem respeito, né? Muito bem. Essa ideia de ter 3 fotógrafas eu achei genial, porque a gente só pensava em uma, né? Se você só tiver... Não vai te custar muito mais porque você está pagando em produção. Sim. Então, 3 tem um tiquinho de competição que te ajuda. É muito bom. E te protege, porque eles vão sair, mas a chance de todos os 3 sair juntos... É difícil. Só os 3 vão sair juntos se você tratar mal. Sim. Mas se você tratar bem, pagar legal, ok... Não, eles vão sair, mas não todos juntos, aí você pode ir repondo. E a ideia do curso, você tem de onde puxar gente para trabalhar. Excelente. Excelente mesmo. Puxa, que ideia excelente a minha. Muito bom, muito bom. Muito bom. E a mesma coisa na edição. E a outra coisa, você tem que ter a fiscalização. Então, toda semana você monta uma estrutura para a saída você entrega o produto final, tipo toda sexta. Aí você faz a reunião numa terça. Aí você olha o que está certo e que está reto na frente de todo mundo tem que estar lá. Tá? Você vai pagar eles por esse horário, todo mundo tem que estar lá. E aí tem tempo para eles corrigirem o que você falar, para você garantir a qualidade. Ótimo. Certo? Certo. Que mais, Jorge? Sobre cobrança, sobre dinheiro, sobre... Financeiro, sobre marketing. Tentar perder um pouco do medo de investir mais, sabe? Ele segura muito, eu acho. Graças a Deus que alguém segura. Eu seguro muito, eu tenho muita dificuldade em dar um passo, sabe? Na parte financeira mesmo. Apesar da gente já ter dado grandes passos, né? Sim. Sair daqui para Barra já foi um grande passo. Enorme. O seu branding pessoal tá ótimo. Se você tá com 28 mil seguidores no Instagram, o seu branding tá legal
E você está se posicionando. A ideia do marketing é o seguinte, você se posiciona a melhor imagem possível. Quando alguém tira foto de mim, eu encolho a barriga. Eu sou gordo, mas eu tento evitar que as pessoas saibam, né? Então, você está se colocando a melhor postura. Eu acho que vocês estão fazendo isso muito bem. Que mais? Você acha que essa questão mais de... Investir mais, né? Investir mais. Isso, perder um pouco desse medo. Eu acho que vocês têm duas maneiras de investir. Investir o seu dinheiro ou investir dinheiro dos outros. Na fase que vocês estão, eu acho que vocês ainda não chegaram à fase de pegar dinheiro emprestado e correr o risco de juros. Sim. Então, acho que vocês estão bem sábios. E conversando com vocês anteriormente, um grande erro que empresários cometem é um erro deles gastarem o cash flow. Então, eu fiquei impressionado com a quantidade de dinheiro que vocês conseguiram acumular, que significa que, eu vi o financeiro um pouquinho, significa que vocês estão se pagando assim, muito justinho. Isso é legal e precisa. Por exemplo, a Legacy hoje, a gente tem 51 Legacies. Hoje, 51 Legacies. Mas na primeira Legacy, e todas as Legacies dão dinheiro, mas na primeira Legacy que eu abri, eu não tirei dinheiro nenhum por 1 ano e 14 meses. Eu não tirei dinheiro nenhum. E o que aconteceu? Isso nos capitalizou para abrir uma segunda. Depois de 2, eu comecei a gerar retirada e foi muito bom. Então, a maneira de enriquecer é você pessoalmente gastar pouco. Sim. É assim que alguém enriquece. Quem gasta tudo nunca sai, nunca vence. Então, eu fiquei muito feliz e surpreso na sua capacidade de fazer isso. A gente tenta sempre usar bem pouco, né? Mínimo possível para poder deixar o restante para a empresa. Não comer a semente. Então, vocês estão investindo em equipamento, obviamente. Isso. Que a sua área de equipamento é caro. Equipamento, em tráfego. No estúdio também? Isso. Tudo que a gente pode investir no estúdio, a gente investe. Tá. Então, o próximo passo para vocês não é multiplicar o estúdio ainda. O próximo passo para vocês é multiplicar a equipe. Sim. Falamos sobre como fazer isso. Falamos sobre como treinar eles, que é o seu curso. Eu acho que você pode fazer 2 cursos, um de edição e um de fotografia. E aí falamos sobre como você vai gerar novos funcionários, que é através dos cursos. E você vai ter que ter mais dinheiro para a publicidade desse curso, sem diminuir o que você faz para o estúdio. A gestante, exatamente. Seria um novo público. É um novo público, exatamente. Mas é um novo público que, se você fizer um bom trabalho com eles, eles acabam anunciando para vocês. Outra coisa que você pode falar é todo aluno seu que vender um estúdio fotográfico, um ensaio fotográfico, você pode dar a eles R$200, alguma coisa assim. Eu acho que você vai ver que vai valer a pena, né? Então, de repente, você pode, especialmente se você tiver multiplicação de pessoas, você vai poder fazer isso. E você vai agendando o pessoal e vai ter que agendar à noite, se bota o fotógrafo lá de noite. Durante a semana. Durante a semana. Fala assim, não, a gente tem sim, mas só se for esse horário durante a semana. Aí você vai, igual médico faz, né? Médico não me atende quando eu quero. Sim. E eu quero que ele me atenda, mas ele não dá. Aí eu vou lá quando ele quer, né? Se eu quero ver o especialista. É isso. Ótimo. Perfeito. Mais alguma pergunta? Então é isso. Sim. O ambiente perfeito para eu conseguir um colaborador seria no meu próprio curso. Sim. Ótimo. Eu estava andando pela rua assim. Não. Você puxa do seu próprio curso. Ótimo. Você formou eles. Eles te pagaram para você formar eles. E aí já foi assim metade do treinamento. Outra metade é o que você vai fazer após toda terça-feira, olhando tudo que foi tirado, né? Então você vai passar por cada uma das fotos rapidamente e você vai pontuar o que está errado e elogiar o que está certo. Aí vai ter gente que
constantemente é corrigido e outras pessoas constantemente é elogiado, e você as pessoas que são ruins vão acabar saindo, ou por causa de você, ou porque eles não aguentam a pressão. E é o que eu faço com pastores. Faço isso com pastores. Né? Toda terça também a gente reúne e a gente vê se a igreja que eles estão liderando está crescendo ou está diminuindo. Se está diminuindo, é desconfortável. Sim. Né? Mais alguma pergunta? Mais algum pensamento? Acho que só. Temos. Era Acho mais que era sobre isso. Equipe mesmo. Sim. E o curso. O curso, é isso. Já abriu a minha mente aqui. Então fala aí, dá um pitch aí para tem gente assistindo aqui que está engravidando, Sim. grávido. Faz um pitch aí, qual é quantos meses de gravidez é o perfeito para tirar foto e como é que eles fazem para entrar em contato com você. A gente vai botar a tarja embaixo para... Perfeito. Nosso ensaio ele é feito entre 27 e 31 semanas de gestação, que é quando a cliente está ali entre 7 e 8 meses. Ótimo. Passou disso, já fica muito cansativo, porque a gente faz um ensaio completo, é um dia ali com a cliente, tem mais ou menos 3 horas de duração cada ensaio. Então, é para uma experiência excelente entre 27 e 31 semanas, até no máximo 8 meses. Então, nosso Instagram, Daira Brum Fotografia, no Instagram, no TikTok, Pinterest, Daira Brum Fotografia em todas as redes sociais. E eu falo que o nosso ensaio é um resgate da autoestima, porque muita gente não sabe, mas a gestante passa por um processo enquanto ela está ali gestando, né? Que ela não se reconhece no seu próprio corpo, que tudo muda, a cabeça muda. Então, o nosso ensaio é justamente para resgatar a mulher nessa fase que é a fase mais transformadora da vida dela. Então, realmente é um resgate de autoestima nesse dia. Fantástico. Pensei em algo aqui. O seu foco é gestantes. Isso. Então, uma gestante que vai pagar R$1.400, R$1.500 ou mais para fazer um ensaio, é alguém que quer valorizar as memórias. Exatamente. Então, quando ela tem um nenê, ela vai querer fotos desse nenê também. Me parece que é um público que você deveria capitalizar. Me parece que você deveria gerar uma especialidade de tirar fotos de recém-nascidos. E a outra coisa, o pessoal que faz foto com recém-nascido vai querer foto dessas crianças com 1 ano de idade. Então, me parece que você está abrindo mão de uma continuação de um cliente. Obviamente, você já pensou sobre isso. Sim. O que você pensou? Então, a minha ideia é focar na mulher, né? Nessa fase da mulher. O que eu poderia fazer é ter alguém que vá atender os bebês. Você tem que ter. Você tem que ter. E o bebê, talvez, em outro local, você tem que ter aquela das suas 3 ali. Você vai formando alguém que faz esse ensaio de bebê. Tem uma outra fotógrafa que consegue fazer isso. O que a gente faz é da família, né? Nós fazemos também ensaio de família, mas do bebê especificamente, não. Mas pessoas não querem isso? Sim. E você não sabe quem vai ter bebê daqui a pouco? Sim. Então, puxa, o cliente está na mão. Já está na mão, verdade. Está na mão. Se eu fosse você, eu já vendia o ensaio de bebê. Quando a pessoa fechar um ensaio fotográfico, fala assim, olha, o ensaio de bebê é 2.100, mas se você fechar hoje, a gente consegue fechar o seu ensaio de gestante, 1.450, e a gente já fecha o outro. Em vez de parcelar em 3 vezes, eu parcelo em 6, aí vai ficar igual por mês. Vamos fechar? Perfeito. Quem é o vendedor de vocês dois? Eu vendo mais. E você vende do jeito que é agressivo igual eu ou não? Não. Não? Mas pode ser. Tendo alguém, eu consigo. E aí eu foco na mulher, na experiência da autoestima da mulher. Isso. E tem outro profissional para os bebês. Mas o relacionamento tem que ser você por enquanto. Sim. Tem um próximo passo para você passar isso para outras pessoas. Mas no momento, eu acho que é importante você fechar essa venda. Ótimo.
Aí é fantástico. Aí você quer um ensaio fotográfico de gestante ou você quer o pacote completo? Aí você... Com certeza elas vão querer o completo. Você aumenta o seu ticket médio, Sim. você duplica o seu ticket médio. Sim. Ótimo. Que mais? Acho que era só isso mesmo. O foco agora acho que é montar a equipe mesmo. Então tá. Com a equipe nós conseguimos fazer tudo isso. Verdade. Com a equipe você vai conseguir fazer tudo isso. Alguns da equipe vão sair, mas você vai ter de onde repor. Sim. Verdade. Ótimo. Então tá. Daira, Jorge, foi um prazer aqui falar com vocês. Algumas considerações finais. O que você acha que seria... dá uma palavra aí para alguém que está pensando em fazer uma mentoria comigo aqui, gratuita. Vale a pena? Muito, porque abriu minha mente para coisas que a gente em casa não consegue. A gente fica tão focado numa coisa específica que a gente não consegue ter outras ideias. E aqui o Senhor abriu muito a nossa mente. Eu adorei, foi excelente. Nossa mente está assim, aí que parece que abriu, né? Abriu. Verdade. Que legal. Maravilha. Então, pessoal, chegamos aqui ao final do nossa mentoria aqui no podcast Fala Líder. Essa mentoria foi com uma nova empresa, que é um estúdio fotográfico fantástico. Eu acho que daqui a pouquinho vocês vão ver em tudo quanto é parte. Se você está precisando de foto da sua esposa ou do seu marido, talvez não, né? Mas você fale aqui com eles, vai ser fantástico, vai ser maravilhoso. Quero convidar todos vocês a ficar ali ligado no meu YouTube. Toda quarta-feira, 10 da manhã, no YouTube ou então no Spotify, nós temos aqui o Fala Líder. Até a próxima!